Bom dia, brasileiras e brasileiros, companheiras e companheiros. Hoje eu vou falar de uma palavra que muita gente repete e muita gente não sabe o que é, ou então muita gente não faz questão de aplicar, que é dignidade. Se você for ao dicionário, você vai encontrar lá dignidade como sendo uma qualidade moral que infunde respeito, nobreza e assim por diante. Mas não se trata somente disso. Por exemplo, vocês viram há 2 dias atrás o ministro Gilmar Mendes da Suprema Corte, né, do Supremo Tribunal Federal. Ele votou a favor do dinheirinho, estou falando uma linguagem muito fácil para que todo mundo entenda, porque tem muita gente que entra, não conhece da política. Eu não posso falar um palavreado de assim, mais elevado, né? Porque muita gente às vezes vai assistir o vídeo, ou alguns que poderão assistir o vídeo não conseguem entender determinadas coisas. Então, o ministro Gilmar Mendes votou há 2 dias atrás a favor, né, da manutenção do Bolsa Família, do direito do pobre, né, sem que isso atinja o teto de gasto. O que é isso? O governo tem um X para gastar durante um ano, que é o orçamento federal. Então, o direito do pobre, ele tem que ser garantido pela Constituição. A Constituição de 1988, ela, em um dos seus parágrafos, e até mais de um, fala sobre isso, né? O cidadão tem que ter a sua dignidade. O brasileiro tem que ser visto como um cidadão do Brasil. E quanto a ser cidadão do Brasil, ele merece todos os direitos, independente dele ser pobre, miserável, ou rico ou bilionário. Ele tem todos os direitos. Casualmente, por que o Gilmar Mendes se pautou em 3 pontos fundamentais para poder tomar essa decisão? Foi uma decisão monocrática, que só ele votou, né? Só ele teria que votar isso. E ele votou, né, em favor de que esse dinheirinho que vai para o pobre, né, esse auxílio, não atingisse o teto de gasto. Por quê? Porque se entende que você hoje pode estar bem, mas amanhã você pode estar numa situação crítica, ou passar dessa situação crítica a uma situação miserável. E tem que ser garantido a você o direito de sobrevivência, pelo menos a sua alimentação, entendeu? E um local para que você pudesse se abrigar. Porque isso já vem do capitalismo. O capitalismo produz isso. Não somente o capitalismo, mas no caso do Brasil, que é um país também capitalista, ele produz isso. Ele produz a riqueza, mas também leva muita gente à miséria. Aí vocês perguntarão, como? Porque todo mundo pode trabalhar, pode isso. Como é que uma pessoa chega à situação de miserável? Por vários fatores. Ou um desligamento familiar, ou uma droga, ou uma injustiça social. Fatores que são responsáveis por essa pessoa chegar, talvez, ao fundo do poço. Aí vocês poderão dizer assim, mas isso só acontece com o vagabundo, só com o pobre.
Não, não acontece. Vamos voltar ao passado, aos Estados Unidos de 1929. Na recessão de 29, os Estados Unidos, não somente os Estados Unidos, mas principalmente os Estados Unidos, se viram numa condição de abalo, um abalo financeiro, um abalo que chegou a levar vários bilionários e milionários também ao suicídio. Agora eu pergunto a vocês, se essa gente já tinha muito dinheiro e se suicida, por que é? Porque perde aquilo tudo, ele perde a noção de tudo. Então, se o rico, o bilionário, tem direito de perder essa noção e chegar ao ponto extremo de um suicídio, por que o pobre teria que arcar com a miséria e o passar fome? Não. Então a Constituição garante que todo cidadão tenha o mínimo direito por diferentes situações por que passa o país, políticas e tal. E daí o ministro Mendes, nessa decisão, como eu falei, monocrática, decisão de um só, ele votou a favor de que esse dinheirinho do pobre, esse auxílio, não atingisse o teto de gasto. Bem, acho que está claro até agora. Até agora está claro. E nós vamos ver o seguinte: por outro lado, a Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal, também votou por 6 votos a 5, né, a favor de que se acabasse com o tal orçamento secreto, né? Com o tal orçamento secreto, que servia, era uma quantidade enorme de dinheiro, por volta de 19 bilhões ou quase 20 bilhões de reais, dado ao Congresso, na sua maioria, como 80% ao Congresso, para que se pudesse dar a algumas bancadas, né? Quanto maior a bancada, mais tinha ganho, ou então de acordo com o que os presidentes das casas do Congresso, não é? A Câmara dos Deputados e o Senado Federal pudessem distribuir. E como eu falei em vídeo anterior, tinha deputado que não ganhava quase nada. Vocês podem ver, isso foi falado até pelo ministro Barroso, no Maranhão, a cidade de Pedreiras, né, fazia mais ou menos por volta, nesse desgoverno que termina em 31 de dezembro, por volta de 500 e tantas mil extrações de dentes. Eu imagino que esse povoado, que é um povoado, que é uma cidade que não chega a ter 40 milhões de habitantes, eu imagino que todo mundo tenha ficado banguela, não é? Agora, isso na verdade não aconteceu. Então, esse dinheiro que foi destinado a essa prefeitura, né, para isso foi parar onde? No bolso de alguém. E assim é. Vocês sabem, o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, que é do Centrão, estava governando como se fosse quase um estado de sítio. Aí vocês vão me perguntar, o que é estado de sítio? É quando o governo passa por uma situação de uma certa calamidade política e o presidente resolve atuar sozinho, dissolvendo ou bloqueando o Congresso e a Justiça. E ele determina, faça isso, faça aquilo. Isso é atribuição do presidente da República. Como o bandido Bolsonaro, o mandrião, que nunca trabalhou,
né? E por isso aí o termo mandrião, né? Nunca trabalhou. Um bandido, um miliciano, que nós vamos ver brevemente, né? Aí esquentar os bancos do cárcere. Pois bem, esse Arthur Lira, no governo Bolsonaro, quando surgiu esse orçamento secreto, mais popularmente conhecido como orçamento secreto, né? Ele se achou o rei da cocada preta. Bolsonaro deu a esse elemento em troca de compra de votos para que não fosse empichado, para que não fosse impedido de governar, poderes que jamais, desde o Brasil República de 1889 para cá, nenhum presidente teve, nenhum ministro teve e nenhum deputado, presidente da Câmara de Deputados ou do Senado teve. E era o que estava tendo o seu Luiz Lira. Luiz Lira não, o seu Arthur Lira, perdão, eu tenho um amigo que chama Luiz Lira, então por isso eu confundo. Então o senhor Arthur Lira estava se achando o dono de tudo e querendo negociar, mas ele sendo aquele manda-chuva. Com isso, com a decisão de Gilmar Mendes e também com a votação do Supremo Tribunal Federal, né, do término dessa emenda, desse orçamento secreto, ele simplesmente estava nessa posição, caiu. Ainda mantém um certo grau de comando, não é? De barganha, mas hoje em dia é muito menos do que há 2, 3 dias atrás. Agora ele tem que piar, né? Agora ele fica mais pianinho, como se diz na gíria, porque com isso o novo governo da Frente Ampla Democrática ele sobe lá na liderança de Lula. E aí vocês poderiam me perguntar assim, e se caso não fosse votado, se fosse votado ao contrário, Gilmar Mendes não votasse a favor, né, que isso ficasse fora do teto de gasto, quer dizer, fora do orçamento, seria um dinheiro à parte ao orçamento da União anual. Lula teria um outro artifício, que é o artifício de fazer esse governo nessa questão, estou dizendo nessa questão somente, não é? Por uma medida provisória. Então, através de uma medida provisória, ele fala, não, vai se dar, pelo período de 1 ano, esses R$600 aos pobres, aos mais necessitados, e mais 150 às crianças menores de 6 anos. Ele poderia fazer isso, mas com isso, ele estaria fazendo o quê? Não estaria negociando com o Congresso. E, num governo democrático, a maior beleza não é a inimizade, é a adversidade política. Porque você tem uma ideia aqui, outro tem a ideia acolá, e essa controvérsia de ideias, às vezes se bate umas com as outras, essas ideias levam a chegar a um ponto comum. Existe uma votação e existe um ponto comum. O que estava acontecendo até então é que o senhor Arthur Lira estava com muito comando que lhe concedeu o Bolsonaro, que era um fantoche, porque ele não estava governando nada, só fazia motociata e jeticiata e coisa e tal, e comia farofa ali, jogando tudo no chão e leite condensado. Então, quem estava, na verdade, governando era o senhor Arthur Lira, né? Porque daí ele não ter sido impedido de governar. Porque não é por falta de pedidos. Não, tem milhares, tem centenas de pedidos lá. Centenas não vou dizer, mas centena e meia de pedidos de vamos dizer a palavra impeachment, do presidente da República. Mas não, ele se sentou, né,
como o presidente anterior também, né? E não houve esse pedido. Conclusão, hoje a bola do senhor Arthur Lira, ela está mais murcha. Ele já não pode enfrentar, sabe, a Frente Ampla Democrática, né, liderada por Lula, no novo governo, como se fosse um leão. O máximo que ele é agora é um gatinho e infantil, que não causa muito dano. Pode causar algum pequeno dano, mas não causa tanto. Então ele perdeu todo esse direito que foi concedido a ele no governo, no desgoverno do Mandrião Bandido, né? Agora foi por água abaixo. E para vocês verem, e na política, tem horas que você está, não somente na política, você está aqui e no passar de menos de 2 dias, você já está no fundo do poço, ou lá mesmo, pelo menos lá embaixo. É o que acontece. E Lula, como tem grande aceitação, e na verdade, eu qualifico Lula como um grande estadista, que sabe realmente dialogar, não importa que tenha somente um curso de torneiro mecânico e 3 diplomas de presidente, não. Você pode ter 1 milhão de diplomas e você não passar de um 0 à esquerda, de um boçal e um burro. Pois então, é isso que eu queria dizer a vocês. Essa é a grande diferença. Isso é dignidade. O que o senhor Arthur Lira não estava tendo, porque ele queria, com tudo isso, né, fazer frente ao governo Lula para que pudesse, no mínimo, ficar com um dos melhores ministérios, ou aquele que provê mais dinheiro, ou aquele que lida com mais dinheiro, que é o Ministério da Saúde. Isso hoje já não vai acontecer, porque ele já não ameaça nem fantasma. Entendeu? Antes não. Antes ele ameaçava Bolsonaro. Ou você me dá muito dinheiro para eu distribuir com os parlamentares e ficar com muito para mim também, para eu poder não dar seguimento a esse processo do seu impedimento de governar. E assim foi feito. Todo esse caos econômico e financeiro que vocês estão vendo agora e as dificuldades que vão ver no ano vindouro, 2023, é graças a isso, a esse bandido, que simplesmente não soube governar e vivia de chantagem, chacota. Bem, outra coisa que eu queria dizer a vocês, o vídeo já está no final. Uma senhora me procurou, não, encontrou comigo há mais ou menos 3 dias e falou, eu ia falar isso no vídeo anterior e não falei. E ela me disse, realmente eu assisti o seu vídeo, mas ninguém vê esses vídeos. Eu falei, bem, senhora, se ninguém assistir a esses vídeos, a senhora pelo menos já me disse que assistiu uma vez. Se ninguém assistir, eu agora vou filosofar. Eu não faço para que os outros assistam. Eu faço por uma satisfação pessoal. É a minha pequena contribuição. Agora, se a pessoa assiste ou não, é problema de cada um. Agora, a pessoa que não conhece nada de política e assistindo esse vídeo que está totalmente destrinchado, numa linguagem fácil, não é a linguagem que você vê na Gazeta Mercantil, não é a linguagem que você vê, sabe, no Jornal do Brasil, não é essa linguagem. É uma linguagem mais fácil. Então, a pessoa que não assiste, a pessoa que não entende quase nada e não assiste e não quer aprender, a única qualificação que eu dou a essa pessoa é de burro, com todo respeito ao animal. Ao animal quadrúpede, né? Então é isso que eu queria dizer a vocês. Um bom dia a todos e até a próxima.